Para a abertura oficial, convidamos a anfitriã do evento, que nos recebe hoje nesta linda casa, Ana Buchaim, que é vice-presidente de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social da B3, e a presidente executiva do Todos pela Educação, a querida Priscila Cruz. Você começa, mas então já fica aqui comigo. Bom dia a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à B3. Eu sou a Ana Buchaim, sou vice-presidente da B3. Eu sou uma mulher branca de 1,62 m, cabelos olhos castanhos. Estou vestida com uma calça, uma blusa preta e um casaco cinza aqui na B3. Vocês vão notar que a gente também tem legenda simultânea, porque esse evento precisa ser acessível a todos. Para mim, de verdade, é uma honra e eu gostaria de começar agradecendo a Priscila e ao Todos pela Educação, pelo trabalho incansável, de batalhar pela mudança das políticas públicas e fazer um Brasil melhor para todos nós, para que todas as crianças e todos os jovens tenham acesso a uma educação de qualidade. Ninguém pode ficar para trás. É uma honra receber uma plateia tão qualificada no dia de hoje, e, na verdade, não só qualificada, mas também uma plateia muito engajada. A plateia com a qual a gente sabe que a gente vai estabelecer parcerias para fazer movimentar de verdade a agulha na educação do país. Pessoas que transformam a educação, e eu gostaria de agradecer de verdade a dedicação e a presença de vocês aqui hoje. A B3, o nosso propósito é impulsionar o crescimento econômico sustentável para a sociedade prosperar. E essa escolha de palavras, ela não é à toa. Prosperidade, todo mundo sabe, é muito diferente de riqueza. E aqui a gente está na Bolsa do Brasil falando de prosperidade. E por que a gente fala disso? Porque não adianta a gente ir bem numa sociedade que não vai bem. E a responsabilidade de todos nós, como indivíduos ou como organizações, de fazer e transformar a realidade do nosso país. Não há desenvolvimento sustentável sem educação, essa é a base, sabemos disso. E a nossa escolha por investir em educação, e aqui eu estou com a Fabiana Priante, que é líder da B3 Social e que faz com tanto cuidado a alocação de capital para programas de desenvolvimento e educação, a gente sabe que, de verdade, a gente só muda o país através da educação. Hoje damos um passo muito importante na construção de um futuro comum. Falar de educação resiliente às mudanças climáticas é discutir como o país pode garantir o direito de aprender, mesmo diante a crises cada vez mais frequentes. Reconhecer que o clima já impacta a vida de milhões de estudantes, afetando a escola, a aprendizagem e o bem-estar de toda a comunidade escolar. E a gente sabe que as mudanças climáticas não têm fronteiras. Então, a nossa responsabilidade é de proteger as nossas crianças. Por meio da B3 Social, escolhemos investir na educação pública por acreditar que ela, de verdade, é a base para que queremos ser como país. É o legado que podemos e queremos deixar para as próximas gerações. E sabemos que uma estratégia de sustentabilidade só é completa quando coloca as pessoas no centro. Em 5 anos de reestruturação da B3 Social, que novamente a Fabi está à frente, já fizemos doações próximas a 300 milhões de reais, a projetos, a mais de 1.000 projetos em todo o Brasil, beneficiando milhares de pessoas. E esse é o resultado de uma atuação colaborativa, porque, de novo, ninguém faz nada sozinho. E, de verdade, baseado em evidências. Aliás, o Todos é um grande exemplo de resultado baseado em evidência. Apoiar o Todos nessa agenda e no desenvolvimento desse estudo é reafirmar o compromisso da B3 Social no fortalecimento de políticas públicas efetivas, capaz de proteger os estudantes e fortalecer as redes de ensino e preparar o país para os desafios do futuro. Porque o futuro que queremos só é possível se formos capazes de aprender com os desafios presentes, agir com coragem, colaboração e propósito. Muito obrigada a todos vocês, desejo um excelente evento. Priscila, mais uma vez, obrigada. Bom dia, todos, todas. Ana, fica aqui do meu lado. Fica aqui. Eu fiquei olhando para você o tempo inteiro. Fica aqui. Bom dia, todos, todas. Que alegria estar aqui. Ana, que espaço bonito é esse? Meu Deus, é super legal. Eu não conhecia aqui ainda. Que bom a gente fazer esse evento, essa discussão nesse espaço colorido, bonito, arena. Obrigada pela parceria. Obrigada, Fabi, né, que a gente já se conhece há tantos anos. Que bom estar aqui com a B3. Que bom poder fazer essa discussão, que é uma discussão tão importante para a educação brasileira. A gente vai passar aqui nessa manhã por uma série de discussões para a gente poder pensar como tornar a educação ainda mais resiliente. E eu falo ainda mais porque a educação tem sido muito resiliente. Ela tem sido resiliente por conta da violência,
a desigualdade social, a pobreza, a falta de investimento. Quer dizer, a educação ela tem sido muito resiliente. Só que agora tem sido imposto a essa educação ainda mais um vetor de dificuldade, que é a questão climática, dos eventos climáticos extremos. E aí eu estava conversando com a deputada Tabata, quem eu agradeço muitíssimo por estar aqui, daqui a pouco a gente vai conversar, sobre um cálculozinho que eu fiz no Uber vindo para cá. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem por exemplo, a gente está aqui com a Raquel, que ficou com meses, né, com escolas fechadas lá em Porto Alegre. Mas vamos imaginar uma rede que, por conta de queimadas, enchentes, calor extremo, enfim, por alguma questão que a gente agora cada vez mais vai viver por conta das mudanças climáticas, desses eventos extremos, se uma rede ficar 10 dias com escolas fechadas, ou porque essas escolas não têm condição de abrigar esses alunos, ou porque as escolas precisam servir de abrigo para as famílias desalojadas, ou, enfim, né, dependendo da situação que está acontecendo naquele município, naquela rede, 10 dias de aula significam 5% do ano letivo. Aí eu fui dar uma olhada, estava contando aqui para a Tabata, qual que foi a taxa de crescimento do IDEB, quinto ano, anos iniciais, que é o nosso melhor resultado do Brasil em termos de aprendizagem, de resultado educacional. A gente vem crescendo mais ou menos, César, 3% ao ano o rendimento, né, o aumento de resultado da qualidade da educação desde que o IDEB começou a ser calculado. Então, veja que a gente vem crescendo. A nossa melhor taxa é 3% ao ano, e um ano com escolas fechadas já tira 5% do ano letivo daquela criança. Claro que não dá para fazer essa relação tão direta, tá? Obviamente aqui os economistas, os econometricistas vão achar isso um absurdo. Mas é só para a gente ter uma noção de grandeza do quanto que escolas fechadas pode trazer de prejuízo, porque educação é presença. Educação é criança na escola. Não tem como a gente garantir, a gente viu isso na pandemia. As crianças, os estudantes que ficam em casa e têm que fazer o ensino remoto, não vão aprender da mesma forma quando eles estão na escola. Então, afastar crianças, né, jovens, da escola por conta dos eventos climáticos vai trazer mais uma dificuldade para a gente poder avançar a educação brasileira. Então, ter planos de mitigação, ter protocolos claros, fazer com que a educação resiliente entre na agenda das secretarias é algo fundamental. Não é simplesmente porque agora esse é um tema importante, porque a gente está vivendo isso, infelizmente, no Brasil, e como disse a Ana, não tem fronteiras, a gente está vivendo isso, mas a escola vai viver isso também. Cada vez mais. As redes e os alunos vão viver isso cada vez mais. Então, a gente precisa estar muito preocupado. Todo mundo que está aqui trabalha para melhorar a qualidade da educação. Cada vez que a gente tem um evento climático extremo que força o fechamento de escolas, é um vetor negativo que pode neutralizar todo o esforço que a gente tem feito. Então, a gente precisa mesmo atuar e atuar em conjunto, como disse a Ana, porque não tem como a gente fazer isso sozinhos. Não tem como essa plateia fazer isso sozinha. Então, depois a gente vai bater esse papo com a deputada Tabata, porque ela incluiu essa meta específica no PNE. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, muito feliz, muito importante a gente fazer essa discussão aqui. Muito obrigada pelo apoio, por acreditar na gente, Ana, Fabi, que incrível a gente estar aqui com essa rede. A gente também vai ter aqui o lançamento da verticalização da educação resiliente. Resiliente por conta das mudanças climáticas, sempre lembrando que a educação tem sofrido também outros reveses que a gente precisa sempre enfrentar. A Carol vai apresentar também o estudo, e aqui eu quero agradecer todo mundo que apoiou essa nossa caminhada até aqui, para chegar nessas produções técnicas que serão apresentadas nessa manhã. O Alana, a B3 Social, o SEMPEC, a DACOR, o Imagina, o Instituto Unibanco, o Instituto Votorantim, a IUNGO, a Nova Escola, o Reúna, a Unicef, a Vanlier e o Vozes da Educação. Gente, palmas para todas essas organizações que vêm apoiando esse tema.
E eu também queria lembrar vocês, a gente tem uma publicação muito queridinha, né, que a gente tem aqui também representantes da Moderna e da Santillana, que é o anuário. E vocês todos vão receber o anuário no final, né, dessa nossa manhã. O anuário tem dados, tabelas, tudo aquilo que eu falei para vocês, né, da taxa de crescimento do IDEB do 5º ano, está lá. A gente tem financiamento, tem governança, tem uma série de dados, tudo que tem a ver com educação básica, está tudo lá no anuário, e vocês vão receber o impresso, que é aquela publicação que a gente coloca assim, em cima da mesa de trabalho, para sempre poder consultar. Então, vocês também vão receber. A gente tem aqui a equipe do Todos para a Educação, para quem eu queria também uma salva de palmas, que vem trabalhando tanto nesse tema da educação resiliente, mas todas as produções técnicas do Todos para a Educação. Enfim, com isso, Ana, terminar aqui o nosso agradecimento, e eu já vou chamar a deputada Pauta ao palco. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Deputada Tabata, por favor, suba aqui. Gente, olha, eu fico muito feliz. Eu conheço a Tabata, já vai fazer mais de 10 anos. A gente se conheceu lá em Cambridge, olha que chique. Um amigo em comum falou assim, você precisa conhecer essa menina. Naquela época era uma menina, eu também era mais menina. E a gente foi tomar um café, eu lembro direitinho desse café, quando a gente tomou pela primeira vez, Tabata, já era tão surpreendente, assim, era tão impactante de conhecer. Então, parabéns e parabéns por tudo que você tem feito pela educação brasileira. Tem uma coisa que a Tabata falou uma vez para mim, que ela falou assim, Pri, depois acho que até você fez um post sobre isso, você falou assim, Pri, o meu superpoder é ser persistente. É ser teimosa, é realmente atrás. Tem uma pessoa que vai atrás das coisas e a gente é testemunha disso, porque a gente está lá quase toda semana no Congresso, é a deputada Tabata. E que bom que o Brasil, né, porque foi o Brasil, a partir dos seus representantes, que escolheu a Tabata como presidente da Comissão Especial do PNE, do Plano Nacional de Educação. E aqui, Tabata, a gente fez esse convite justamente porque você introduziu uma inovação ao PNE, que foi a meta específica de educação resiliente frente às mudanças climáticas. Então, eu queria que você falasse aqui um pouquinho para essa plateia que já te conhece super, mas que também acho que vale a pena contar um pouquinho como que foi o processo, né, de elaboração do PNE, o quanto que vocês escutaram várias pessoas e por que educação resiliente, por que a questão da educação frente às mudanças climáticas, aos eventos climáticos extremos, entrou no PNE? Assim, qual que foi a motivação do grupo e a sua motivação, que eu sei que você foi uma pessoa fundamental para a introdução dessa meta. Qual que foi essa motivação e o que você vê para frente? Assim, o que o Brasil pode, de fato, passar a construir para a gente não ter esses efeitos que vão acontecer, os eventos climáticos extremos, gente, essa é uma realidade, a gente não vai conseguir fugir dessa realidade, a gente espera que ela fique melhor, né, que a gente consiga, que a humanidade consiga enfrentar, mas a educação vai ter que se preparar para essa situação nova, né, esse novo normal, infelizmente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses temas todos e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Priscila, pelo convite, pelo seu trabalho, pela bela missão que o Todos pela Educação cumpre por nossas crianças e nosso país. Ana, a perdi de vista, mas em nome dela, muito obrigada a B3 também por nos receber. É lindo esse espaço e é muito simbólico que essa discussão aconteça aqui. E como eu tenho muitos amigos e muitas amigas na plateia, sintam-se todos muito abraçados. Estou muito feliz. Falando desse nosso trabalho no Plano Nacional de Educação, primeiro é importante reconhecer que esse foi um trabalho feito a muitas mãos e que esse olhar para a questão ambiental se deu também pelo nosso relator, Moses Rodrigues, e pela senadora Tereza Leitão, que é presidente da Comissão de Educação no Senado e, junto com outros senadores, vem fazendo esse trabalho junto com a gente. A gente já está com pelo menos um ano de atraso do antigo Plano Nacional de Educação. Esse texto chegou mais tarde no Congresso, então a gente tinha clareza desde o dia zero que a gente precisaria correr e muito, mas que a gente deveria, na verdade, invertendo, que a gente não poderia usar isso como desculpa para não fazer um trabalho de diálogo profundo. Não poderia ser apenas uma revisão para dizer que passou pela Câmara, tinha que realmente ser um trabalho feito com a contribuição de todo o país.
E assim foi feito. 6 meses depois, algumas doenças, poucas noites de sono, a gente fez 27 seminários estaduais, quase 20 audiências públicas, muitos de vocês estavam lá com a gente. Foi o recorde de sugestões na história do Congresso, mais de 3.000 emendas que foram recebidas em relação ao texto. E o que eu estou mais feliz e esperançosa com esse trabalho é que a gente fez um trabalho um pouco mais profundo de revisão dessas metas, e já eu falo desse novo capítulo, mas também de se fazer algumas perguntas difíceis, que é, o que a gente vai fazer para que esse PNE seja diferente dos anteriores? E vocês sabem que eu sou muito resistente, que me acompanha a palavras bonitas no papel. Eu acho que a educação, que o Brasil precisam de coisas práticas. Então, a gente que é bem ousado, a gente se propôs a missão de pensar um sistema de governança e responsabilização para garantir que as metas aprovadas nesse novo Plano Nacional de Educação, de fato, serão implementadas, de fato, serão monitoradas, e que a gente, de fato, vai ter uma responsabilização coletiva para poder avançar. Então, uma outra pergunta que a gente se fez foi: quanto custa? Qual é o recurso que a gente precisa para implementar cada uma dessas metas do Plano Nacional de Educação? E aí também com o olhar de que não é só com dinheiro, mas também sem dinheiro a gente não faz. Então, como que a gente pode criar um sistema de novo, implementação, monitoramento das mais de 50 metas a nível de município, estado, nação, mas também condicionando o acesso a esse recurso adicional àqueles municípios, aqueles gestores, prefeitos, governadores que estiverem avançando, que estiverem em dia com a sua governança. Então, esse é um pouco do debate que a gente está fazendo com o plano. Eu recebi ontem, quase de madrugada, a notícia de que já foram mais de 700 emendas nessa segunda e última fase de emendamento. Então, saio daqui e vou correndo para Brasília, que agora começa essa nova fase, e a gente está, de fato, muito otimista. E acho que é sempre importante dizer, nesse Brasil tão polarizado que a gente tem, a gente está conseguindo trazer, Priscila esteve com a gente em Singapura, sabe disso, parlamentares de todos os partidos, para falar sobre o que importa, para a gente escrever um novo capítulo para a educação brasileira. E aí, falando dessa meta específica, desse objetivo específico, é o único objetivo novo que foi criado em relação ao texto que veio das conferências, que veio do Ministério da Educação, que é a gente entender que a questão ambiental, ela precisa estar de forma transversal em todos os outros objetivos, e isso a gente não mudou. Cada um deles, quando a gente fala da carreira docente, quando a gente fala da infraestrutura escolar, da qualidade da educação básica, a gente tem um olhar para a questão ambiental, mas a gente sentiu essa necessidade de ter um objetivo novo para trazer essa centralidade. E aí, dentro desse objetivo, são 2 missões que a gente espera cumprir. Uma delas, a mais óbvia, e a Priscila trouxe dados que me assustaram muito aqui hoje, é reconhecer que não dá para fingir que o clima não está mudando, não dá para fingir que tragédias, como a gente viu no Rio Grande do Sul, secretária Raquel, infelizmente vão ser cada vez mais comuns, se a gente não fizer nada. Então, nós temos ali 2 metas específicas, que é para olhar para essa questão mais de infraestrutura. Uma delas sobre a questão de conforto térmico, e no Brasil, com tantas latitudes como o nosso, não dá para falar sobre ar-condicionado ou qualquer outra coisa, é conforto térmico mesmo, é entender que nossas crianças precisam ter a temperatura, o abrigamento, a qualidade necessária para poder aprender. Em alguns lugares isso vai ser um ar-condicionado, no outro vai ser uma proteção contra um frio extremo que possa vir, e por aí vai. E tem um segundo, que é olhar para a importância de cada escola, de cada rede, ter o seu plano de adaptação e mitigação. Depois da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente finalmente conseguiu aprovar uma lei lá em Brasília, pela qual eu lutava já há muito tempo, para que as cidades tenham um plano de adaptação. E isso é tudo. O concreto que você vai mudar na estrada, a forma como você protege seus agricultores, tudo muda a partir daqui. E o que a gente quer fazer no Plano Nacional de Educação é garantir que essa visão do município está vindo para a rede, está vindo para a escola, e aí a gente possa olhar para problemas antigos,
40% das escolas usarem esgoto por meio de fossa, que é o dado que a gente tem hoje, não é um problema das mudanças climáticas. É um problema de um Brasil extremamente desigual. Escola não ter acesso a água potável, a banheiro, é um problema que a gente deveria ter resolvido 100 anos atrás, mas eles estão aqui para a gente resolver ainda. Então, é olhar para esses problemas que a gente carrega historicamente, mas também para os novos. Então, de novo, com ondas extremas de calor, vamos precisar ampliar a cobertura verde das escolas, plantar mais árvore para tentar baixar um pouco a temperatura. Se aquela escola está próxima a uma região que pode alagar, a gente não pode decidir no dia que, infelizmente, isso acontece, como aconteceu aqui na Zona Leste, em São Paulo, no Jardim Pantanal, semanas de um bairro inteiro embaixo d'água, quando a gente sabe que aquela área alaga já há muitos anos, só que agora fica pior. Então, acho que vocês já entenderam. É olhar para o conforto térmico, é olhar para esses planos de adaptação e mitigação, e aí tem uma terceira meta, mas que eu acho que é igualmente importante, que é preparar nossas crianças e adolescentes para lidarem com essa realidade que até aqui a gente não soube lidar muito bem coletivamente. A gente olhou muito nesse PNE para essa educação necessária para os nossos jovens viverem em um mundo cada vez mais complexo. Um mundo que está mais desigual, um mundo com uma revolução tecnológica que tira o nosso chão e a gente perde a capacidade de prever. Não é o ano que vem, é a semana que vem. Vídeo que a gente está vivendo nesse embate com os Estados Unidos, mas também um mundo cada vez mais desafiador do ponto de vista climático. Então, o que a gente espera com o PNE é avançar também na política nacional, em que a gente possa olhar para a questão ambiental do ponto de vista de formação de líderes. Como que a gente vai preparar nossos jovens, o que a gente pode fazer para que eles consigam dar respostas melhores a essa situação do que a gente deu até aqui. Eu imagino que o meu tempo já esteja acabando, então eu finalizo com um último ponto do Plano Nacional, que a gente está bem animado, mas que eu acho que vai nos ajudar a avançar nessa causa como um todo. Pela primeira vez, a gente está trazendo uma rigidez mesmo e uma obrigatoriedade para que cada estado e cada município tenha o seu plano, de acordo com a sua realidade. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, o Rio de Janeiro, o estado, não aprovou o plano estadual que deveria ter feito lá em 2014. E isso começa a explicar o que aconteceu com o último Plano Nacional de Educação. Mas, para além disso, em um diálogo muito animado com o INEP e com o IBGE também, a gente se sentiu seguro para trazer um monitoramento que acontece anualmente para alguns dados, mas bienalmente, para todas as metas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um prazo, que é o dia 31 de março, a cada 2 anos, em que nós teremos os dados para mais de 50 metas, para todos os municípios, todos os estados e a nação, e os prefeitos, governadores e presidente da República terão, então, mais 3 meses para prestarem contas desses dados. Por que avançaram, por que não avançaram, o que vão fazer de diferente nos próximos 2 anos. Então, por que isso me deixa feliz, Priscila? Porque a gente vai ter, a partir da aprovação do PNE, dado por município dessas 3 metas que eu trouxe. A gente vai saber quais são os municípios que têm, qual é a cobertura em termos de conforto térmico, quais que têm planos de adaptação e mitigação, quais que de fato estão implementando em seu currículo a formação para questões ambientais. E aí vocês sabem, quando a gente começa a medir, acho que o IDEB contou muito bem essa história, a gente consegue ver coisas maravilhosas que acontecem Brasil afora e que a gente não sabia porque a gente não acompanhava, mas a gente também consegue cobrar quem está mais atrás para vir junto e espalhar essas boas práticas. Eu acho que eu deixei claro que eu estou extremamente animada com esse Plano Nacional de Educação. Não terminamos a batalha, eu disse isso para a Priscila e queria dizer para todos vocês, eu estou diante de gente que entende muito de educação, professor Luiz, que eu acabei de ver, nosso presidente César, professor Israel, meu amigo Fred, eu não vou citar porque não vai dar certo, mas venham nos ajudar. A gente está agora nessa última etapa de revisão, a gente chutou a bola, como a gente diz, em grandes temas, que o PNE nunca tinha se aventurado, agora está na hora de aprimorar.
de melhorar, de pegar a experiência de vocês, mais algumas noites sem sono pela frente, para a gente fechar esse texto. E aí essa missão sim é minha, trazer todos os votos do PSOL ao PL, para a gente aprovar na comissão especial e mandar lá para o Senado, que está desde o comecinho acompanhando essa discussão com a gente. Pessoal, muito obrigada. Eu preciso ir para Brasília, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E nos ajudem. Essa pressão e essa experiência repercute lá em Brasília e a gente consegue avançar no que importa. Priscila, sou sua fã. Obrigada pelo convite. Eu sou e seguimos juntos, gente. Obrigada. Gente, isso é fazer política. Isso é fazer política. Oh, gente, que